The Electric State, esse novo filme da Netflix, esse blockbuster, é pra mim o maior e melhor exemplo de como estragar uma adaptação, porque eu fiz o caminho inverso ainda por cima. Eu primeiro vi o filme e eu fiquei, não é possível que o material original que tanta gente super elogia seja isso. E aí eu fui ler o livro que é escrito e ilustrado pelo Simon Stanley Harg e me deparei com uma obra totalmente diferente. É uma história sombria, num retrofuturo de 1997, distópico, onde a gente acompanha a jornada de uma jovem chamada Michelle junto com um robozinho que acompanha ela numa road trip pelos Estados Unidos para chegar ao oeste. O livro constrói muito da sua jornada através da tecnologia tomando o lugar humano dentro dessa sociedade super tecnológica, alheia a tudo que está ao seu redor, porque eles ficaram presos dentro da tecnologia, que de certa forma não é nada tão inovador assim se a gente para pra pensar. Eu consigo, por exemplo, lembrar de que o Wall-E já fez isso de certa forma, o próprio Jogador Número 1 provavelmente tem outras obras que já trataram sobre isso, mas não me vem na cabeça, mas o que torna o livro ter o seu diferencial está justamente nas ilustrações, que são feitas pelo próprio Simon, que trazem uma desolação fortíssima para essa narrativa. É uma road trip pelos escombros gigantescos de uma sociedade que passou por uma guerra que foi vencida por drones. Sério, tem umas artes que evocam até um certo terror, eu fiquei incomodado de ver, e eu acho isso legal. E de certa forma, todo esse lance da guerra não exatamente é propriamente dito quais foram os lados, o que foi que aconteceu de fato, que me lembrou uma obra de 2024, um filme, que gerou uma certa divisão na galera que assistiu, justamente porque ele não dava nome aos bois de tudo que estava acontecendo. Foi Guerra Civil do Alex Garland. Eu sinto que esse livro, ele tem uns tons nesse estilo até em certo ponto. Então temos o filme que é dirigido pelos irmãos Russo, cujo roteiro dessa adaptação ficou a cargo de uma dupla de roteiristas que trabalham com os diretores desde Soldado Invernal. E aí, basicamente, o filme vira uma outra coisa. O filme tem um cenário parecido que se passa numa versão alternativa dos Estados Unidos de 1990, onde robôs foram criados décadas atrás pelo Walt Disney, e aí isso tomou conta da sociedade, dos robôs fazendo o serviço que os humanos não queriam, até o momento que eles se tornam sencientes, eles ganham consciência própria e passam a lutar por sua liberdade, mas eles acabam sendo derrotados e exilados no processo. Nesse contexto todo, a gente acompanha a Michelle, que é uma jovem que é visitada por um robô que diz ser seu irmão, que ela acreditava estar falecido, o que a leva numa jornada junto com esse robô, que ela acaba depois encontrando também um contrabandista chamado John Keats e o robozinho amigo dele lá, o Herman, e aí os quatro vão numa jornada para tentar encontrar onde está o verdadeiro irmãozinho da Michelle. Quando eu digo que o livro e o filme são coisas diferentes, é porque, basicamente, o filme pega alguns elementos e descarta todo o restante daquilo. Quando eu falo de adaptações, eu sempre trago o clichê, o chavão de que tudo bem ter mudanças. O que funciona numa mídia, o que uma mídia é permissiva com certas coisas, às vezes quando você vai transpor isso para um outro formato, para uma outra mídia, pode ser que não funcione. E tudo bem trazer mudanças nesse sentido. Na minha perspectiva, eu sempre bato na tecla que o que tem que se manter numa adaptação é a essência da obra original. Eu sinto que isso é jogado pelo lixo com o Estado Elétrico. O filme muda totalmente o tom, saindo disso que eu disse, de ser uma road trip desoladora pelos Estados Unidos devastado, e acaba se tornando um conteúdo familiar, cômico, aventuresco. E o uso da palavra conteúdo é bem sintomático nesse lugar, porque eu não consigo lembrar de memória recente algo que soasse tão feito por um algoritmo da Netflix quanto esse filme. Não que exista isso da forma como eu vou falar, mas só para exemplificar, parece que alguém foi num prompt de inteligência artificial e digitou: pegue o livro e as ilustrações Electric State, o Estado Elétrico, só que faça isso num filme que seja divertido, engraçado, para toda a família, com referências à cultura pop e músicas conhecidas. E eles colocam uma estrela da casa, que é a Millie Bobby Brown, e um ator famoso genérico, que ao meu ver acaba sendo o Chris Pratt. Ele meio que caiu nesse lugar. E aí tem os robozinhos que são fofinhos. Vira isso, sabe? É bizarro. E lendo o livro, fora isso que eu disse, por exemplo, do Guerra Civil, me veio também uma outra referência que foi Last of Us, principalmente por conta das ilustrações de um Estados Unidos devastado e a grandiosidade daqueles robôs, daquelas coisas todas.
E aí eu me peguei lembrando que Last of Us, entre suas inspirações, está A Estrada. Tem tanto o livro quanto o filme. Eu fui ver o filme depois que eu assisti Estado Elétrico. E cara, tem vários momentos dentro desse filme que eles mostram as paisagens nos planos gerais, a coisa toda destruída, que é um filme pós-apocalíptico também. Eu via claramente ali uma coisa ligando-se com a outra no tom. Eu bato muito nessa tecla, no tom que o livro Estado Elétrico passa. E o filme dos irmãos Russo, por sua vez, eles mudam esse tom para ser essa aventura familiar que tenta evocar no comecinho, eu pelo menos senti isso, um Forrest Gump do Zemeckis, dele querendo mudar ali a questão da história e trazer uma filmagem mesclada com elementos da história, ou então o Spielberg com seu ET, quando aparece o robozinho pra Millie Bobby Brown, lá pra Michelle, eu senti uma coisa de ET ali também, só que a grande questão é que eu sinto que a gente entrou num looping dentro do entretenimento de uma forma geral, dessa autorreferência constante sempre aos mesmos elementos, que cada vez que esses elementos são referenciados mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, tudo sempre volta cada vez com menos alma. Fora que o filme traz todo um esvaziamento de temas que ele propõe, porque o livro ele acaba sendo bem direto. É sobre tecnologia e sobre a humanidade sumindo diante dessa tecnologia, alimentando ela. Ao passo que o filme ele quer falar sobre isso, mas ao mesmo tempo ele quer falar sobre os robôs se tornando cientes e lutando pela sua liberdade. E aí os humanos não querendo que isso aconteça, e o preconceito em torno disso. E aí vem o bilionário trazendo essa tecnologia milagrosa e salvadora, só que esse bilionário é malvado. Tem uma passagem no livro que é um cara tipo de noite usando o capacete lá de projeção neural. E aí o filme ele até leva isso um pouco além, colocando uma pessoa em situação de rua também de noite usando aquilo. É uma imagem forte, mas fica só por isso. A própria questão, quando os robôs são derrotados, que aí levam ele para essa zona de exclusão da própria empresa, que são muros levantados gigantescos, que esses robôs não podem sair dali. Dado o atual momento que a gente vive enquanto sociedade, a forma como os Estados Unidos está lidando com o Trump 2.0, e você traz essas coisas, mas exatamente você não as leva para lugar nenhum, você não diz nada sobre elas, além do apenas, olha, essas coisas estão aqui, é um esvaziamento daquilo mesmo que você está tentando se propor a dizer. O livro vai cada vez mais evoluindo através das suas ilustrações, a questão da desassociação humana, levando-a por caminhos assustadores diante daquela tecnologia. O filme, ele cai no lugar de a tecnologia não é boa, a gente ficar preso dentro da tecnologia, vamos sair, vamos viver, vamos nos conectar com outras pessoas. Que ok, mas eu sinto que tudo isso que eu disse até então, ele quer parecer muito mais do que ele acaba sendo, para no final ele cair num lugar extremamente clichê, que de novo, ser clichê não é um problema quando bem feito, mas que não diz nada sobre aquilo tudo que ele está apresentando. Até aqui o vídeo foi sem spoilers, então se você não quiser saber sobre o que acontece no final do livro e do filme, para aqui, deixa o like que eu agradeço muito, assina o canal, mas se você quiser saber, continua que eu vou falar dos spoilers das duas obras, para exemplificar bem essa questão da mudança que eu tô querendo dizer. No livro, o foco é a jornada da Michelle junto com seu robozinho, e só no clímax eu não diria que talvez seja, no terceiro ato da história, que a gente descobre que o robozinho que está acompanhando ela, na verdade, é o irmão. Eles estão indo para a casa onde o irmão está conectado num projetor neural. Você só descobre isso no final. Durante boa parte da história, ela com aquele robozinho e ponto final. E quando você descobre isso, traz todo um peso maior para a história, porque durante o livro é dito que pessoas que estão muito tempo com o capacete e acabam tirando podem vir a falecer. E isso pode acontecer com o irmão dela e ela tem noção disso. O que leva para um final ambíguo no último capítulo, que eu achei bem legal, que não tem mais texto. É só as imagens da praia que eles queriam chegar, e aí o capacete neural lá, o projetor neural, o robô e a água. Não fica claro, ele morreu ou não, eles conseguiram entrar em alto mar, tá tudo bem com eles. Fica uma mensagem aberta no final das contas, que eu acho que condiz com aquilo que estava sendo construído até então
de novo indo por esse caminho de isolação que é muito grande no livro. O filme, por sua vez, ele tem esse tom mais familiar, vamos trazer um final feliz para toda essa narrativa, e logo no começo, quando o irmão dela diz o seguinte: Quantum physics says that particles can stay linked way after they come into contact, and if everything exists in a state of electricity, then it's possible our consciousness could transcend physical boundaries. Pra mim ficou extremamente claro que isso ia ser retomado no final, o que acaba acontecendo, do robozinho aparecendo no reflexo da água lá no ferro velho, no descarte lá, o que, ao meu ver, tira todo o peso dramático do que havia sido construído pro clímax dessa história dela percebendo que vai ter que desligar o irmão para conseguir salvar a humanidade e tal, sendo que até isso eu sinto que o filme não faz bem feito. Toda essa carga dramática dessa construção da irmã, sentindo a perda do irmão, de novo, cai tudo em chavões que são mal utilizados. Fora que pra mim toda essa trama envolvendo o cérebro super poderoso do irmão que precisa ser usado para que a rede funcione é de uma palhaçada sem tamanho, que precisa surgir para ter uma justificativa para ter esse tipo de história. Mas não precisava ter tanta justificativa, que de novo contradiz com a coisa que o livro todo cria, que fica subentendido, porque no livro ele vai construindo meio que esse universo através de alguns relatos de um outro personagem. Porque basicamente o livro é a Michelle junto com o robozinho e um outro personagem perseguindo eles. E esse outro personagem fala desse culto chamado a convergência, que acredita que as pessoas que estão usando a rede neural lá estão criando uma high mind, né, tipo uma mente coletiva, e que essa mente coletiva meio que adquiriu uma consciência e quer passar para o mundo real, para o mundo físico. E aí fica meio que subentendido que eles conseguiram. E essa pessoa é o irmão da Michelle, é o Christopher. Só que é isso, fica as coisas nos detalhes. O filme ele vai por um caminho de exposição que contribui para ele virar outra coisa também. E aí, no final das contas, fica o questionamento. Para que você vai adquirir os direitos para adaptar uma obra se você sequer vai fazer o mínimo de esforço para tornar essa adaptação fiel ao material original? E de novo, fiel não é ser igual, é manter a essência daquela obra original. Ele não faz isso, ele vira uma coisa totalmente diferente. Eu acho que para fechar esse vídeo, a coisa mais irônica de todas é que dentro da própria Netflix tem uma versão muito melhor do que é o Electric State quanto filme, que é o Amigos Imaginários do John Krasinski. É divertido, tem essa questão de diferentes amigos imaginários, que faz esse contraponto com diferentes robôs, tem a parte emocionante, dramática ali, de família, tá tudo presente no filme do John Krasinski, só que o filme do John Krasinski tem um elemento que inexiste dentro do filme original Netflix, que é sentimento e alma. É isso, me diz aí nos comentários se você leu o livro, se você gosta do livro ou do filme, vamos trocar uma ideia. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, que isso ajuda bastante, assina o canal e a gente se vê na próxima. Tchau!